Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, texto que nós vamos ler para a gente poder refletir nessa noite. Efésios 5, a partir do versículo 25, tá? Efésios 5, a partir do versículo 25, e nós vamos ler até o final do capítulo. Efésios 5, 25. Acompanhe comigo a leitura, que diz assim, Efésios 5, 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Vamos orar mais uma vez? Nosso Pai de amor, nós queremos agradecer porque temos a Tua palavra à nossa disposição, que nós podemos ler, refletir, aprender, e é através dela também que o Senhor nos corrige, nos exorta, nos transforma. Nessa noite a gente possa ter uma porção dela, edificando nossa mente e o nosso coração, trabalhando na nossa alma, fazendo a obra do Senhor através do Espírito em cada um de nós. E ao findar desse culto, a gente possa saber que o Senhor falou conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, meus irmãos, hoje nós vamos continuar refletindo sobre a família que Deus sempre quis, tá? Deixa eu abrir aqui o slide para os irmãos, para a gente poder... Muito bem. Nós já lemos aqui Efésios 5, 25 a 33. O nosso texto base, de novo, é a carta aos Efésios, porque nela nós temos a maior evidência dos planos de Deus para a família que nós podemos encontrar em toda a Bíblia, tá? Então esse é o motivo de nós usarmos essa carta especialmente de Paulo para falar sobre a família nesse mês. Já disse semana passada e quero repetir, o grande erro que nós podemos cometer é a gente ir direto para os versos 22 e 25, onde diz: mulheres, sujeitem-se a seus maridos. Nós vimos isso a semana passada. E hoje, maridos, amem as suas mulheres. É um risco a gente já ir direto para cá. O mandamento de Paulo para o casal não começa aqui. Não começa aqui. Aliás, o que o apóstolo está descrevendo sobre a atitude da esposa e a atitude do marido parte do pressuposto de que as partes envolvidas, homem e mulher, marido e esposa, são cheias do Espírito Santo. Então é isso que Paulo tem em mente. Porque o casamento ele é um desafio tão grande, que só pessoas dirigidas pelo Espírito são capazes de encarar. São capazes de tentar adequar a sua vida e o seu casamento à vontade de Deus. Dito isso, Paulo introduz a ideia geral que ele vai desenvolver na sequência. Ele diz no versículo 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, quer sejamos maridos, quer sejamos as esposas, nós não devemos viver para nós mesmos. Nós devemos viver para o outro, em função do outro. Colocar as necessidades do outro antes da nossa. E esse é o grande desafio. Domingo passado nós falamos sobre a esposa ser submissa, respeitar o seu marido, deixar ele liderar a família, tomar as decisões, assumir as consequências. E hoje nós vamos ver então a parte dos maridos. E se você entender esse texto como eu entendi, você vai se sentir marido esmagado. Você vai se sentir fracassado. Você vai se sentir envergonhado.
você vai preferir que a sua esposa não estivesse ouvindo esse sermão. E ao final dessa mensagem, dessa reflexão, talvez a única palavra que você vai conseguir dizer para ela é: me perdoe. Me perdoe porque eu não tenho sido o marido que deveria ser. Então, se da mulher, o elemento que Paulo ressalta acima de todos os outros é a submissão, do marido, o elemento é o amor. Mas não qualquer amor. O amor que Paulo está falando aqui é o amor ágape, ou seja, o amor sacrificial. E para que nós entendêssemos esse tipo de amor e para que pudesse ajudar os maridos a amarem as suas esposas como devem, Paulo vai ilustrar esse amor fazendo uma relação entre Cristo e a igreja. Porque o amor de Cristo para com a igreja é o amor ágape, o mesmo que demanda do marido para com a sua esposa. Tá? Então, nesse texto, nós não aprendemos apenas sobre o tipo de amor que o marido deve ter pela esposa, mas nós aprendemos, sobretudo, sobre a relação entre Cristo e a igreja. Então, nós vamos aprender duas coisas hoje. Sobre o tipo de amor que maridos devem ter para com a sua esposa, maridos crentes, maridos que devem ser cheios do Espírito e demonstrar esse tipo de amor, bem como o tipo de amor que Cristo tem para com a igreja, tem para conosco, todos nós que somos a igreja. Paulo vai mostrar que Cristo é o marido da igreja e vai começar a descrever essa relação, e é disso que nós vamos tirar a aplicação para nós nessa noite. O nosso texto hoje vai tratar de algumas atitudes, alguns propósitos de Cristo, o marido. Aqui nessa parte, Paulo está usando que Cristo é o marido para com a sua igreja, a esposa. Tá? Então, Cristo, o marido, como que ele trata a sua esposa, como que ele lida com a sua esposa, tá? Quais as atitudes que ele tem para com a sua esposa, a igreja, e nós vamos tirar a aplicação para nós, maridos, para com a nossa esposa. A primeira atitude que Paulo destaca aqui nesse texto que nós lemos, sobre a atitude de Cristo para com a igreja, é que Cristo amou a igreja. Versículo 25, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Então, quando nós lemos que Cristo amou a igreja, nós achamos isso tão bonito. Jesus amou a igreja, tanto afeto da parte dele, quanta consideração por nós. Mas eu queria te convidar nessa noite a olhar para a igreja que ele amou. Tá? Não apenas para a atitude dele, mas pense um pouquinho comigo sobre quem é essa igreja que ele amou. Porque Cristo amou a igreja apesar da sua indignidade, da indignidade da igreja, apesar das suas deficiências, apesar dos seus pecados. Foi essa a igreja que Jesus amou. Não existe nada em nós, em nenhum de nós, que fosse capaz de gerar algum tipo de sentimento bom em Cristo. Nada que nós pudéssemos fazer para atraí-lo. Nada que fosse capaz de gerar desejo em seu coração por nós. Por exemplo, olha para o povo de Deus no Antigo Testamento e você verá rebeldia, falta de fé, orgulho, presunção, teimosia. Esse é o povo de Deus no Antigo Testamento. Mas olha para o povo de Deus no Novo Testamento, a igreja, e você verá divisão, hipocrisia, pecados terríveis, falta de amor. Ok, olhe para a igreja nos nossos dias, e você verá mornidão, idolatria, preconceito, descaso, irreverência. A igreja nunca, em nenhum momento da história, nem agora, é digna de ser amada, é merecedora de afeto. Pelo contrário, a igreja é digna de pena, de pena. Eu estou usando aqui a palavra igreja, mas eu estou me referindo a mim e a você. Nós somos a igreja e nós somos dignos de pena, nós somos merecedores do juízo, da condenação. Entretanto, Cristo nos amou. Nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Em toda a nossa imundícia, Ele nos amou.
E aqui nós já podemos começar a aplicar à nossa vida essa palavra. Porque quantas vezes nós nos deparamos com as deficiências, falhas e pecados da nossa esposa e achamos que nós podemos criticá-la. Não é criticá-las, é amá-las. Amá-las. O tipo de amor que nós devemos empenhar no nosso casamento não é um amor condicional. Ah, se ela se submeter a mim, eu a amarei. Lamento dizer, mas é o contrário. O seu amor para com a esposa é que vai levá-la à submissão. Quando a esposa se sente amada, respeitada, protegida, amparada, a reação dela é se entregar, a reação dela é se submeter, é se deixar levar pelo seu marido. É assim com a igreja. Foi só depois de conhecer, compreender e receber o amor de Deus que nós nos rendemos a Ele. Não foi antes, foi depois. Depois da gente compreender o que Ele fez por nós, depois de compreender o quanto Ele nos ama, é que a gente se entregou a Ele. É o amor dele que nos constrange. É o amor imerecido que nós recebemos que nos leva a procurar a perfeição como pessoa. É a compreensão desse amor que nos leva a se colocar sob a sua direção. É a experiência que nós temos como cristãos de se sentir amados por Deus que nos faz deixar toda a resistência de lado e nos submeter à sua vontade, compreendendo e confiando que Ele sabe o que é melhor. E como a Bíblia demonstra, e eu estou sempre ressaltando aqui para os irmãos, amor não diz respeito a algo teórico. Amar não é dizer palavras carinhosas, porque pessoas que se odeiam chamam o outro de querido. Chamam. Por isso não é o que você diz que prova se você está manifestando amor, é o que você faz. Não o que você fala. Não os poemas que você recita, não as palavras carinhosas que você diz, é o que você faz. A questão essencial no relacionamento entre marido e mulher não são as grandes declarações de amor do marido, não são os presentes que ele dá no aniversário dela. O teste do amor de um homem é a sua conduta em casa, dia após dia. Não o que ele foi antes do casamento. Não o que ele foi na lua de mel, não o que ele é durante a gravidez da esposa, onde o marido fica todo dócil, cuidadoso com a esposa. O teste do amor é o que ele é quando há problemas em casa, problemas para resolver, quando há dificuldades para enfrentar, quando a família está passando por provações, quando há doença, quando a gente chega à meia-idade, à velhice. São nessas horas que nós demonstramos amor ou não. Se você quiser verificar se o amor de um homem para com a sua esposa é o que deve ser, o amor ágape, o amor sacrificial, não procure ouvir o que ele diz. Observe o que ele faz. Aquilo que ele faz. Essa é a prova. Então é a primeira coisa, a primeira atitude aqui de Cristo. E a primeira atitude para com os maridos, dos maridos para com as suas esposas, amar a sua esposa. Paulo continua. A segunda atitude, ele se entregou por ela. Verso 25, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Paulo está respondendo a uma pergunta aqui. Fez uma pergunta que ele imaginava que os seus leitores, os leitores da sua carta lá em Éfeso, iriam fazer na sequência, né? Depois daquilo que ele disse, talvez perguntassem, como eu sei que Cristo amou a igreja? Tá bom, você está me dizendo que Cristo amou a igreja e que eu preciso amar a minha esposa, mas como eu sei que Cristo amou a igreja? E Paulo responde, fácil, ele se entregou por ela. Da mesma forma, Jesus diz lá em João 3,16, né? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho, que entregou o seu Filho. Observe que esse grande romance entre Cristo e a igreja não nasceu de um encontro casual.
onde Cristo se interessou pela igreja e a igreja por Cristo. Nada disso. Para que a igreja fosse a sua esposa, Cristo precisou comprá-la antes. Cristo precisou resgatá-la antes. Então, se você analisar bem, Jesus deixando a sua posição de glória lá no céu, deixando o seu trono, se limitando a nascer como um bebê, né? Crescendo no meio de pecadores, sendo insultado por esses pecadores, sendo preso, sendo ridicularizado, sendo açoitado e se entregando para ser morto, ou seja, tudo o que o Senhor Jesus fez, ele o fez pela igreja, pela sua esposa, fez por amor a ela. É assim que ele prova o seu amor. Ele não disse da boca para fora, eu te amo, igreja. Não, ele provou o seu amor. Ele se entregou por ela. Nós jamais seríamos dele e jamais desfrutaríamos qualquer benefício dessa vida cristã se ele não tivesse feito aquilo que ele fez. Eu e você fomos resgatados e redimidos antes que pudéssemos pertencer à igreja. Nenhuma outra coisa nos salvaria. Só pudemos ser salvos e incluídos na igreja, fazendo parte desse corpo espiritual que é a igreja, porque Cristo nos comprou com o seu próprio sangue. Só assim é que isso foi possível. O interesse de Paulo é nos mostrar como Cristo nos amou de forma a servir de modelo do amor do marido para com a sua esposa. Tá? É isso que ele está falando. E um texto paralelo que nós podemos usar para demonstrar isso é o de Filipenses no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz assim, ó, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de Cristo. Esse texto demonstra a forma como que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele não levou a si próprio em consideração. Embora sendo o eterno Filho de Deus, cheio de glória e poder, ele não se apegou a isso. Ele não ficou ressentido por ter abrido mão da glória. Ele não achou injusto ter que se limitar, ter que tomar forma humana. Ele não achou cruel demais ter que morrer por gente tão problemática como nós. Pelo contrário, ele não levou em conta o custo, não levou em conta a vergonha. Por quê? Pela igreja, por seu amor à igreja. Ele não pensou em si mesmo, ele pensou nela. Em todo o tempo, ele não estava pensando naquilo que ele perderia, naquilo que ele seria privado. Ele estava pensando naquilo que ele faria pela sua esposa, faria pela vida dela. Quando ele a comprou, não viu o que perderia, não viu o quanto sofreria, viu apenas o bem da igreja, que era melhor para sua esposa. Deixa eu aplicar isso para nós, maridos. Quantas vezes você, marido, se sentiu inferior, se sentiu diminuído, se sentiu empobrecido depois do casamento? Quantas vezes você, marido, não racionalizou, não disse para si mesmo alguma coisa assim, depois que eu me casei, eu não tenho mais tempo de lazer, eu não consigo mais fazer as coisas que eu gosto, agora eu tenho que trabalhar como um condenado e por cima eu nunca tenho dinheiro. Talvez você já tenha pensado nisso. Se você concorda que o casamento privou você de muitas coisas, que roubou o seu tempo ocioso, que lhe trouxe um monte de responsabilidades que você não tinha antes, que fez você trabalhar igual um condenado e mesmo assim você está mais pobre hoje, casado, do que era antes quando era solteiro. Se esta é a sua realidade, você se identificou com Cristo. Você está seguindo a Jesus Cristo. Porque Jesus teve que deixar a companhia do Pai e do Espírito. Assim como você, marido, talvez tenha que
ter aberto mão da companhia dos amigos, do futebol, do judô, da bike e tantas outras coisas mais depois que você casou. Jesus também teve que abrir mão da companhia do Pai e do Espírito. Deixar a presença dos anjos que o serviam e o adoravam. Jesus teve que renunciar à sua glória para tomar forma humana. E se isso não bastasse, ele precisou abrir mão da sua riqueza. E ele precisou viver de forma simples. Precisou sofrer a humilhação dos religiosos. Precisou passar pelo escárnio dos poderosos. E por que ele fez isso? Por amor à sua esposa. Por amor à sua esposa. E nós, maridos, devemos fazer o mesmo pela nossa esposa, sem reclamar. Mas o interessante desse texto é que ele diz que Jesus amou a igreja. Depois mostra como amou a igreja. Ou seja, se entregando por ela. E em seguida vai mostrar o que Cristo continua fazendo pela igreja. Não apenas ele amou ela no passado. Não amou apenas no momento que a viu, no momento que a desejou, no momento que quis se relacionar com ela. O que nós podemos aprender nesse texto que nós estamos estudando é que Jesus não apenas fez algo pela igreja, mas continua fazendo. A terceira atitude dele, santificar. Versículo 25 e 26. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la. A palavra santificar ela é empregada de várias maneiras na Bíblia, mas nesse verso em específico, o seu sentido é de separar. Ser separado por Deus para sua posse particular. Estava cada um de nós vivendo aos farrapos, na imundícia, atolados no pecado. Então Cristo morreu por nós, salvou-nos da nossa condenação e tomou-nos e separou-nos para si. Nós fomos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor, ou seja, nós fomos removidos do mundo para a posição especial que, como igreja, nós ocupamos agora. Isso que Jesus fez com a igreja não é, de certa forma, o mesmo que aconteceu entre marido e esposa? O homem percebe que o seu afeto, que o seu amor se fixam numa jovem dentre milhares e ele a escolhe para si. Ele a seleciona dentre as demais. Ele diz, ela há de ser minha. Assim, ele a santifica, ou seja, ele a separa, ele a considera única, ele a quer só para si. Por isso o marido agora não atenta para outras mulheres, porque a sua esposa é a escolhida, é a eleita, é quem ele separou e a santificou para ser sua. Por isso o marido lhe dá uma aliança para dizer, ela é minha, ela me pertence, ela é minha propriedade. Eu separei ela para mim, eu a santifiquei. Esse foi o seu primeiro ato, separá-la. Outra coisa que Jesus continua fazendo, purificar. O versículo 26, a continuação diz, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Paulo usa a palavra purificar aqui como sinônimo de santificar. Como ele usou a palavra santificar no sentido de separar, um ato único, agora ele usa a palavra purificar no sentido de tornar limpo um ato contínuo. É a ideia de santificação, um processo que se repete várias vezes. Porque, como nós temos falado aqui, essa igreja que Jesus amou, que se entregou por ela, que a separou para ser sua, é uma igreja pecadora, é uma igreja suja, é uma igreja cheia de defeitos. E por isso Jesus, depois de separá-la, depois de tomar para si, depois de resgatá-la, depois de santificá-la, agora ele começa uma obra de limpeza na vida dela. Começa uma obra de mudança, uma transformação no caráter da igreja. E como é que Jesus faz isso? Ele diz aí no texto, através da palavra. O instrumento utilizado pelo Espírito Santo em nossa purificação é a palavra. O Espírito vai fazendo uma purificação progressiva.
Ele vai limpando a gente a cada dia, ele vai removendo as impurezas a cada dia, até nós ficarmos livres de toda mancha. Ele vai nos lavando uma vez, duas vezes, centenas de vezes, até que nos tornemos completamente limpos. E à medida em que avançamos na nossa vida cristã, nós vamos sendo capacitados a resistir ao poder do pecado, nós estamos sendo purificados da corrupção do pecado, nós estamos sendo aperfeiçoados, e isso é feito pela palavra. Ela é um instrumento que o Senhor utiliza. Ela é a água que nos limpa. Essa palavra que nos introduziu na vida eterna continua operando em nós. Ela continua nos revelando o caráter de Deus, contrapondo a grandeza do nosso Pai com a nossa pequenez. Essa palavra vai lançando luz sobre os nossos pecados, nos tornando conscientes do mesmo e nos capacitando a abandoná-los. A palavra de Deus vai limpando ou vai nos limpando do nosso pecado, da nossa corrupção. Então, é isso que Jesus está fazendo com a igreja, santificando, purificando, mas mais uma coisa que Jesus faz, ele a alimenta. Verso 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta. Então, agora, usando a metáfora do corpo, Paulo vai dizer mais uma coisa que Jesus continua fazendo, alimentando a igreja, ou seja, ele provê comida, ele provê nutrição para ela. Jesus se preocupa com a saúde, com o crescimento, com o desenvolvimento, com o bem-estar da sua igreja. Por isso a alimenta. Paulo já havia tratado disso no capítulo 4 de Efésios, quando ele disse que Cristo deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o objetivo de edificá-la, de aperfeiçoá-la na fé, na maturidade e no conhecimento de Cristo, ou em outras palavras, para alimentá-la. Jesus não apenas resgatou a igreja, ele cuida da igreja, ele a alimenta, ele a supre com um alimento espiritual que ela precisa. E isso é uma expressão do seu amor. Ele não apenas foi lá no mundo, buscou a sua esposa, trouxe para junto de si, limpa a sua esposa a cada dia, mas também a alimenta a cada dia, nutre ela a cada dia. Essa é a expressão do seu amor. Quando a igreja ela é fraca, quando a igreja ela é raquítica, quando a igreja ela é subdesenvolvida, quando a igreja é ignorante, não é culpa de Cristo. Porque Jesus proveu o alimento para ela. A culpa é da igreja que não se alimenta. A culpa é da igreja que não está comendo o alimento. Mas Cristo proveu o alimento. A culpa é nossa quando a gente não vai no culto. A culpa é nossa da gente não orar. A culpa é nossa de a gente não ler a Bíblia. Mas o Senhor proveu o alimento. O alimento está disponível para a gente, porque Ele cuida da igreja. Nunca podemos nos queixar de que não houve alimento suficiente, porque o Senhor disponibilizou tudo de que necessitamos. Se no último dia nos apresentarmos diante de Deus raquíticos de fé, desnutridos do conhecimento de Deus, doentes de maturidade, nós seremos lembrados que sempre esteve diante de nós uma mesa posta, com tudo que a nossa vida precisava para se desenvolver. Entretanto, nós não fomos à mesa para comer, nós não chegamos à mesa para nos alimentar. Deixa eu aplicar isso à vida dos maridos, ou essas últimas coisas que eu disse, a nossa vida, a vida dos maridos. A expressão do nosso amor pela esposa consiste em prover para ela a palavra de Deus. A palavra é tanto a que purifica, quanto a que alimenta. E nós, maridos, precisamos colocar a palavra na vida da nossa esposa. Precisamos colocar elas em contato com a palavra. Não é dar a ela uma Bíblia de estudo da mulher. Você pode fazer isso. Ela vai gostar disso. Mas não é somente isso. É você se certificar, marido, que ela está estudando a Bíblia, que ela está aprendendo, que ela está sendo tocada pela palavra, que ela está se alimentando da palavra. Você e eu, nós maridos, somos responsáveis
pelo crescimento da nossa esposa na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando a sua esposa não participa da IBD para estudar a palavra, você, marido, será cobrado. Você, marido. Sabe por quê? Porque o Senhor disponibilizou um lugar onde a igreja dele deve ser purificada e alimentada. Mas você, marido, deixou a sua esposa se ocupar com o almoço de domingo, com a louça depois do almoço do domingo, com as visitas que iria receber no domingo à tarde, e você não ajudou. E quando chegou a hora de se arrumar para estar na igreja, de manhã ou à noite, ela não tinha pique, ela não tinha ânimo para estudar a palavra. Quando a sua esposa, por qualquer motivo que não seja realmente sério, não participa do culto, você, marido, será responsabilizado, porque ela não pode crescer se não participar. Se ela não participar, não será alimentada. E você, marido, não cumpriu com o seu dever de alimentar. Você não cumpriu com o seu dever. Se a sua esposa não é crente e ela não quer se alimentar, ok. Aí o nosso Senhor entende. Você está tentando, você está provendo alimento, você está convidando para ouvir a palavra de Deus, você está falando a palavra de Deus para ela, mas ela não quer ouvir. É como o exemplo que eu disse. Quando a igreja, Jesus coloca uma mesa posta diante da gente para a gente se alimentar e a gente não se alimenta, a culpa é nossa. Aí nesse caso a culpa é dela, da sua esposa. Mas você não pode deixar de oferecer, você não pode deixar de colocar diante dela. Você que é a pessoa, marido, que chama todo domingo, todo dia de estudo, todo dia de culto, você que chama a sua família dizendo, nós vamos à igreja. Aí a sua esposa diz assim, mas eu estou cansada. Você fala assim, vamos na igreja, depois eu faço o almoço. Mas eu estou com um pouquinho de dor. Vamos lá, se você não aguentar ficar, a gente volta. Você, marido, é responsável por fazer isso. Você precisa alimentar a sua esposa, tá? Então, santificar, separar a sua esposa, é isso que a gente fez quando a gente se casou. Purificar, ou seja, limpá-la constantemente e alimentar. Purificar e alimentar. Como que nós fazemos isso? Através da palavra, expondo a nossa esposa à palavra de Deus. Sexta atitude de Jesus, cuidar. Versículo 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Essa palavra cuidar aqui aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. A outra ocorrência está em 1 Tessalonicenses 2,7, onde Paulo diz que cuidou da igreja de Tessalônica da mesma forma que uma mãe cuida do seu filho. Então, é a ideia que Paulo está trazendo aqui à igreja de Éfeso. O que Paulo está dizendo é que Cristo cuida da igreja, ele a alimenta, ele a veste, ele a protege, ele a ensina, ele fica de vigilância quando ela está doente, ele dispensa a ela todo o cuidado de que ela necessita. E você, marido, cuida da sua esposa? Ou se ela não se cuidasse, ela estaria largada aos trapos? Porque você não se preocupa com isso? Você não cuida dela? Observe como nós, que somos pais, nos preocupamos se o nosso filho está aprendendo na escola. Daí nós queremos que ele faça também um curso de línguas. Depois nós queremos que ele aprenda a tocar um instrumento. Depois nós queremos que ele faça uma faculdade boa. Os pais estão todo o tempo capacitando os seus filhos, cuidando dos seus filhos. Mas os maridos não têm a mesma preocupação com a esposa. Jesus cuida da sua igreja. Já percebeu como que Deus vai nos dando dons de tempos em tempos e Ele vai nos movendo através de diversos ministérios na igreja? Ele pega uma mulher que começa o seu ministério na igreja trabalhando com as crianças. Depois de alguns anos, Deus capacita essa mulher a trabalhar com os adolescentes. Depois Deus guia essa mulher para um ministério com casais. Depois Deus orienta e fala ao coração dela para ela dar aula na IBD. Depois ela vai se envolver com missões. O que Jesus está fazendo com a sua igreja, com essa mulher?
ele está desenvolvendo todas as potencialidades dela no reino de Deus. Ele está doando dons para elas. Ele está dizendo, eu quero que ela desenvolva todo o seu potencial, que ela tenha várias experiências, que ela amadureça, que ela veja que ela pode fazer isso e aquilo, que ela pode ser liderada nesse aspecto, mas liderar naquele outro aspecto. Os maridos devem fazer o mesmo pela sua esposa. Mas observe uma coisa que eu estive expondo até aqui. Eu disse que Jesus amou a igreja, também expliquei como ele mostrou isso, ele se entregou por ela, ele fez isso no passado, há 2000 anos atrás, um ato único, uma única vez, mas ele continua fazendo coisas no presente. Ele santificou, separou ela para si, ele está purificando ela, ele a alimenta, ele cuida dela. Nós já sabemos que essas atitudes de Cristo é o resultado ou prova do seu amor pela igreja. A sua morte na cruz é apenas o primeiro ato de amor. Depois disso, ele vai continuar demonstrando o seu amor, santificando, purificando, alimentando e cuidando da igreja. Mas por que tudo isso? Qual o propósito de Jesus? O propósito é o último ponto que nós vamos ver nessa noite. Propósito final, apresentá-la gloriosa. Versículo 27. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Tudo visa esse fim. Tudo que nós estivemos examinando é o objetivo imediato, mas tendo em vista esse objetivo final. Esse é o propósito, essa é a grande finalidade para a qual o Senhor fez e continua fazendo as coisas que nós estivemos considerando. Observe primeiro essa frase, apresentá-la a si mesmo. Paulo está ilustrando essa relação entre Cristo e a igreja em termos de marido e mulher, ou em termos de noivo e noiva, em um casamento. Entretanto, a analogia ela é insuficiente. Porque o normal é que alguém entregue a noiva ao noivo, não é assim no casamento? A noiva entra geralmente com o seu pai ou com uma outra pessoa de importância na sua vida, enquanto o noivo está na frente do altar esperando a sua esposa e o pai então entrega a noiva para o noivo, para o que vai ser o seu marido. Então, essa é a analogia. Ele conduz a noiva até ao noivo na cerimônia matrimonial. Com isso, o pai está dizendo, qual que é o símbolo por trás desse ato? Até aqui eu cuidei da minha filha. Até aqui eu a alimentei, eu a vesti, eu cuidei da saúde dela, eu a protegi dos perigos, mas agora essa responsabilidade é sua. Estou entregando ela para você. Contudo, não é isso que acontece nessa passagem. Cristo apresentará sua noiva a si mesmo. Então ele pega a ideia de um cerimonial de casamento, mas ele altera essa ideia. Ele mesmo apresenta a sua noiva a si mesmo. Porque ninguém mais pode fazer isso. Ninguém mais é competente para isso. Somente Cristo pode fazer, porque foi Ele que fez tudo por nós, do princípio ao fim. E Ele vai concluir a obra apresentando-nos a si mesmo no último dia. E nesse último dia, como será a igreja? Gloriosa. Gloriosa. Na cerimônia de casamento, a parte mais esperada é a entrada da noiva com seu vestido branco. Não é? O vestido da noiva é que dá a essa cerimônia a sua exclusividade. Embora todos no casamento, na cerimônia de casamento, todos estejam bem vestidos para aquela cerimônia, a roupa que os padrinhos usam, até mesmo a roupa do noivo, é uma roupa que pode ser usada numa outra festa, numa outra cerimônia de gala.
mas a roupa da noiva, o seu vestido, é exclusivo para uma cerimônia de casamento. Em outras palavras, a noiva está vestida de glória. Ela está num estado de glória. E Paulo passa a descrever a igreja a partir da sua aparência externa. Ele diz que a igreja estará no último dia sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, ou seja, no seu estado de glória. A igreja estará no último dia vestida de glória. A igreja, como descrevi no início, está toda suja, está toda manchada, está toda maculada, mas Cristo a separou e está purificando a sua noiva. Está lavando ela na palavra, está tirando a lama, está removendo a sujeira, está tirando o lodo, e no último dia não haverá uma mancha sequer. Ela estará completamente branca, limpa. Ainda, ela não terá rugas. Ela não terá os sinais da velhice, não terá as marcas da imperfeição, não terá o sintoma da corrupção. Quando chegar o grande dia em que Cristo vai apresentar à igreja a si mesmo em toda a sua glória, não haverá nenhuma ruga. Tudo será apagado. A igreja voltará à sua mocidade, à sua época de vigor. Paulo quer transmitir aqui para a gente o prazer do noivo pela sua noiva. Ele a está preparando para o grande dia, quando será realizada a sua grandiosa celebração e ele vai mostrar a sua noiva para o universo inteiro. Mas o cuidado dele com a noiva não é apenas externo, não é apenas a sua aparência, mas se refere também à sua interioridade. Ele diz que vai apresentá-la, no versículo 27, santa e inculpável. Santa e inculpável. Ela será santa, revestida de retidão, de justiça. Será como Deus é, semelhante a Ele. Será inculpável, será irrepreensível. Ninguém vai poder levantar o dedo para acusar essa igreja. O que Paulo está fazendo é comunicando perfeição de beleza, de saúde, de simetria física, de perfeição absoluta de caráter. Nem a noiva mais bela que nós já vimos conseguiu reunir todas essas qualidades. Nunca existiu uma beleza perfeita nesse mundo, mas é assim que se apresentará a noiva do Cordeiro. Por isso o Senhor não cessa de trabalhar na nossa vida, dia após dia, mês após mês, ano após ano, porque Ele está preparando a sua noiva para o grande dia, o dia da celebração de casamento. Agora, pega essa ideia e aplica à nossa vida, você que é marido. Deixa eu relembrar aqui o que Jesus fez. Ele amou, se entregou, santificou, está purificando, alimenta, cuida para apresentar uma igreja gloriosa no último dia. No começo, quando Jesus amou a igreja, ela não era gloriosa. Ela era pecadora. Ela continua sendo pecadora. Ela continua sendo suja, falha. Mas ele vai apresentá-la no último dia gloriosa. E aí eu faço uma pergunta para nós, maridos. Como você vai apresentar a sua esposa no último dia? Como? Quando você casou com a sua esposa, ela tinha defeitos, ela tinha pecados, ela tinha traumas, ela tinha medos, ela era triste, insegura, ansiosa. Mas como que ela está hoje? Ela já superou algumas crises? Ela já venceu alguns medos? Ela abandonou alguns pecados? Ainda que ela não seja perfeita agora, ela está melhor do que 10 anos atrás, quando você a conheceu? Porque é inadmissível, é inaceitável que a esposa esteja pior hoje do que era quando nós nos casamos com ela. Isso é sinal de falta de cuidado do marido. Sinal de falta de cuidado do marido.
Eu não estou dizendo sobre as marcas do tempo. Eu não estou dizendo sobre os sinais da idade avançada. Sobre essas coisas nós não temos controle. Isso o Senhor vai cuidar quando der a todos um corpo transformado. Eu estou me referindo à alma. Eu estou me referindo ao espírito da esposa. Ela é mais alegre hoje. Ela é mais realizada hoje. Ela se sente mais protegida hoje. Ela se sente cuidada, alimentada. Ela se sente como alguém que foi separada, escolhida dentre milhares. Ou não? Ou não? Ela hoje é doente emocionalmente. É amargurada. Se sente cansada da vida. Se sente menor, se sente encolhida. Se sente presa, se sente acorrentada. Se sente que não se desenvolveu todo o seu potencial. Se sente que não fez uso dos seus talentos. Se sente inútil. Como que é a nossa esposa hoje? Eu quero encerrar dizendo que eu procuro atingir 2 propósitos nessa noite. O primeiro é que cada um de nós possamos sair daqui com uma compreensão mais profunda do amor de Cristo por cada um de nós, a sua igreja. Porque se nós compreendermos o amor de Cristo tal como foi ensinado pelo apóstolo Paulo, não tem como a nossa vida continuar a mesma. Esse amor derramado sobre nós na cruz do Calvário nos constrange e muda a nossa vida, transforma a nossa vida. O meu segundo propósito é que cada marido aqui nessa noite, cada um dos maridos aqui nessa noite, se sinta incapaz e assuma a sua incapacidade de cumprir o que está posto aqui. Se sinta incapaz e que assuma a sua incapacidade de cumprir o que está posto aqui. E com humildade, busque a plenitude do Espírito Santo na sua vida, para assim, somente assim, conseguir amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Dizer que só é possível amar assim através do enchimento do Espírito não é desculpa à sua falta de amor pela esposa. Pelo contrário, é incentivá-la a buscar o Espírito para aprofundar o amor que você tem por ela. Por isso, a ideia não é sairmos dessa reflexão desanimados pelas nossas falhas, mas encorajados a buscar a capacitação que vem do alto. A capacitação que o Espírito Santo nos dá. Esse é o desafio para nós maridos. Nós não vamos conseguir amar as nossas esposas se nós não formos cheios do Espírito Santo. Se o Senhor Deus não estiver habitando por completo o nosso interior. Por isso o desafio o desafio para você não é a partir de agora começar a amar da maneira como Paulo fala para a gente aqui. Não, porque você não vai conseguir. O desafio agora é buscar ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai te capacitar a amar sua esposa da maneira como Cristo amou a igreja. Amém, meus irmãos? Que o Senhor possa capacitar-nos, nós homens, a viver de acordo com a vontade dele. Esse é o tipo de família que Deus sempre quis. Mulheres que se submetem à liderança dos seus maridos. E maridos que amam as suas esposas como Cristo amou a igreja.